Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bugarelli Tarot Voodoo. Meu nome é Paulo Bugarelli e venho trazer hoje para vocês visualizarem o livro O Código Sagrado do Tarot, a redescoberta da natureza original do Tarot de Marsella. Então fica comigo até o final e eu vou mostrar página a página desse livro para você visualizar essa ótima obra. Vem comigo! Vamos lá, pessoal. Já peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e também o seu comentário, se você achar interessante esse livro. E também, se você já tem, se você já leu, deixe o seu comentário aí abaixo. Também eu peço para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que eles possam ter aí a visibilidade desse ótimo livro e também, é claro, do canal. Então vamos lá, pessoal. Vamos observar o Código Sagrado do Tarot, a redescoberta da natureza original do Tarot de Marsella. Esse é um ótimo livro que a editora Pensamento, ok, pessoal, deixou para nós aqui do Brasil. É um ótimo livro que realmente ele tem muito a acrescentar para quem estuda e também para quem pesquisa o tarô. Inclusive foi esse livro aqui que eu escolhi para abrir também, tá? Essa parte da nossa playlist aqui do canal sobre a apresentação de livros, e é o Tarot de Marsella. É um livro que fala sobre o Tarot de Marsella que eu escolhi para isso, até mediante, porque é o mais, entre aspas, claro, tradicional, né? A raiz de tudo, é o começo, daí que veio os grandes tarôs também, que a gente tem conhecimento. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui página a página desse livro, para que vocês consigam visualizar. Deixei mais próximo aqui para vocês visualizarem o mais próximo possível, tá? Tem bastante figuras esse livro. Inclusive, é um livro muito bom para quem gosta de realmente estudar história. Não somente a história, mas também, tá? Aqui vai se falar de alguns filósofos também, é claro. Ele cita, né, alguns filósofos aí da antiguidade, tá? Então vamos começar aqui para vocês visualizarem as páginas desse livro. O tarô, sua origem e significado, tá? Aqui ele fala várias coisas, tá? A geometria sagrada do arcano. Ele vai estudar também, inclusive, tá, pessoal? O cubo de Metatron e a flor da vida. Então ele explica tudo, né, o processo de criação do tarô de Marsella. Inclusive, algumas pessoas acham que o tarô de Marsella é algo muito simples, ou muito, digamos assim, tosco, por não ser algo realista, tá? Mas aqui realmente ele explica o que e o porquê disso tudo, tá? Tudo tem uma explicação. E assim, tem bastante simbolismo, bastante explicação mesmo de tudo. Diferentes hipóteses emitidas sobre o tarô. A chave do grande arcano, ele cita também Eliphas Levi, né? O Papi, né? Vários outros ocultistas da época. Então ele faz aqui realmente um bom apanhado. Vocês observam, tem bastante figura. Tarô de Pierre Madinier, de Gion 1709, seu dorso tarotado. Aqui ele explica até mesmo, pessoal, a parte de trás do tarô de Marsella. Até nisso eles fizeram, de certa forma, pensando em todo um esquema, tá? Então é bem interessante para quem gosta de estudar aí em profundidade a história também, tá? É claro, o ocultismo, de certa forma, também ele fala de bastante coisa aqui. É só para vocês visualizarem as imagens. O tarô como árvore universal, aqui também ele discute, tá? A questão do relâmpago da árvore da vida, ou a Sefirot, né? Como o ideograma da árvore, do raio e da serpente. Então ele discute todo esse esquema dentro da Kabbalah também. Ele cita bastante coisa aqui, pessoal. Inclusive, né, ele fala de tetagrama, nome divino, Yod Revorê, os 4 evangelistas do Novo Testamento, os 4 elementos da tradição primordial. Ele traz bastante conteúdo explicando toda a construção, né, geométrica do tarô de Marsella também. Então é bastante simbologia. Inclusive, ele fala das raízes etimológicas da palavra tarô. Ele discute todo esse esquema aqui também, tá? Então, assim,
Para quem não tem uma profundidade no sentido de ver o simbolismo, vai achar que isso não tem muita coisa a ver. Mas se você estudar esse livro, se você observar, realmente você vai ver que faz muito sentido, tá? Tudo aquilo que ele ensina aqui, que ele passa. Fala também do termo arcano, se relaciona à palavra grega, arqué, né? Origem, princípio, começo, mas também aquele que comanda. Ele faz várias explicações do que e porquê dos nomes, inclusive, também, tá? Do tarô. Os 4 elementos do tarô é só a quintessência, tarô de Marcella, edição Milênio. Então, para vocês verem que é um ótimo livro aí, para quem realmente gosta de estudar com profundidade. Não vou falar para você que é um livro que você vai aprender a ler o tarô de Marcella. Não, aqui a proposta é outra, tá? É claro, se você conseguir aplicar isso aqui na sua leitura, ótimo, tá? Inclusive dá para fazer isso, só que também a explicação dele e o objetivo dele no livro é outra coisa, realmente. Então, observem o quanto de coisa, de informação que ele passa para a gente. Matriz fractal do arcano, a concepção gráfica do tarô de Marcella, explica toda a concepção do que e o porquê de muitas coisas, tá? Da simbologia estar encaixada no cubo de Metatron, né? Metatron, então várias coisas que realmente aí ele passa nesse livro, inclusive é muito interessante. Fala dos tarôs também, ó. Pierre Madinier, 1709, François Chanzon, Arnaud, Claude Bordet, né? São assim, na realidade meu francês aqui é péssimo, né? Mas só para vocês terem ideia, eles fazem toda essa, discorre tudo isso aqui, né? Na realidade ele mostra desde o passado, 1709, 1736, 48, 51. Então ele mostra as mudanças que o tarô de Marcella veio se passando, né, ao passar do tempo, a simbologia, algumas coisas que mudam realmente. Inclusive também ele critica um pouco essas mudanças na questão do tempo que foi passando, né, de geração em geração. Mudaram bastante coisas. Então aqui eu vi que a proposta do autor realmente é resgatar as raízes aí do tarô de Marcella, né, inclusive nessa edição Milênio que ele tem, né, inclusive essa edição acredito que seja não seja uma edição que você vai encontrar aqui no Brasil, mas realmente para fora. E veja bem que ele mostra até mesmo a questão dos versos das lâminas, nosso chamado tarô, tarotagem. Ele discute toda essa questão aqui dentro da parte numerológica, do que e porquê dessas imagens na parte de trás. Até isso realmente o autor se aprofundou. Ele fala também das cores no tarô, no espectro luminoso, então realmente ele vai estudar todo o esquema das cores que tem nas cartas do tarô, tá? Então, assim, é uma coisa bem profunda. O simbolismo tradicional das cores, né, corroborado com a ciência atual. Então, ele explica o simbolismo das cores do tarô de Marcella, dentro também, é claro, de uma visão mais hermética ocultista, ok? Mas também à luz da ciência atual. Então, é algo bem interessante. Ele discute que é algo que vai muito além daquela visão mais, digamos, que a gente não tem uma comprovação científica, por assim dizer. E aqui realmente ele entra nesse campo também, que a ciência fala das cores, explica do que e porquê de muitas coisas. Então, para quem quer aprender um pouco mais profundamente, o Tarô de Marcella realmente é um livro recomendado. Então, para vocês visualizarem as imagens, ele explica todo o que e do porquê. Aqui ele faz as comparações, até mesmo com as runas, tá? Em relação ao tarô de Marcella, a esse cubo de Metatron, né, que ele discute aqui também. Ele busca a questão dos esquemas todos. Índia, na realidade, vai além de Índia também, buscando na parte do islamismo, sufismo também ele fala bastante. Aqui também ele mostra os arcanos maiores. Na realidade, o foco maior está nos arcanos maiores nesse livro, mas apesar de que ele discuta também os arcanos menores, e dá para entender bastante coisa. Interessante demais esse livro, para quem se interessa no tarô de Marcella. Inclusive eu recomendo muito, a editora Pensamento. Então eu vou passando para vocês visualizarem, para também não ficar tão
cansativo para vocês o vídeo, mas tem como objetivo apenas apresentar mesmo esse livro, tá? Não vou fazer uma questão de crítica daquilo que eu acho, não acho, tá? Eu gostei do livro, na realidade gostei demais. Para quem quer estudar o tarô de Marcélia profundamente, precisa desse livro em mãos, realmente precisa mesmo. Mas agora veja, isso vai te acrescentar na leitura? Se você tiver já o conhecimento do tarô e saber ler, com certeza vai te acrescentar. Se você não estudou o tarô de Marcélia, não sabe ler o tarô de Marcélia, não sabe da simbologia, não sabe do significado dos arcanos, busca outro tipo de literatura, porque esse livro ele não vai te agradar, realmente não vai suprir a sua necessidade de você saber interpretar essas cartas. Por mais que nesses arcanos ele mostra algumas palavras-chave, tais como, por exemplo, o arcano da morte, limpeza e purificação, exploração dos velhos conceitos, transmutação de todos os valores e nascimento de um novo ciclo. Então aqui é o arcano número 13, arquetípico da transformação e da passagem de um estado a outro, a mudança necessária e renovação integral do ser. Ou seja, ele passa apenas algumas palavras-chave, tá? Mas na realidade ele não se aprofunda. Então é interessante para você que quer também ter uma palavra-chave, quer conhecer um pouco, mas eu indicaria mesmo esse livro para quem já realmente conhece, sabe ler ou interpretar os arcanos do tarô de Marcélia. Então, para vocês visualizarem, eu gostei demais do livro. Eu, sinceramente, também sou um pouco suspeito para falar, porque realmente o tarô de Marcélia eu gosto muito. Então, aqui ele fala também, tá, da mesa tarológica, os 22 arcanos maiores. É toda uma explicação profunda, realmente, que ele dá aqui. Muito interessante, tá? Inclusive, também, as ocorrências tradicionais do número 28 como o número-chave da lei universal são inúmeras. Entre elas, a tradição hebraica, com o primeiro versículo do primeiro livro da Torá. Então, até aqui, tá, realmente, ele discute a questão da Torá, que é os livros sagrados do povo judeu, ou a Kabbalah também, é claro, né? E ele faz toda uma correlação com as palavras aqui. Ele fala, no início Deus criou os céus e a terra, Bereshit bara Elohim haaretz, né? Quer dizer, aqui ele fala até mesmo dessa questão do hebraico dentro das letras, ele explica toda a questão aqui que se apresenta dentro do que ele está apresentando. Inclusive é bem interessante. A mesa tarológica, os arcanos menores, né? Então aqui ele explica vários esquemas interessantes, inclusive para o tarô de Marcélia, ele tem todo um encaixe. Para quem realmente lê o tarô de Marcélia vai entender que, por exemplo, as cartas dos ases, né, os naipes de ases aí, ou de paus, ouros, copas, espadas, são ligados a alguns arcanos maiores. Então ele faz toda uma questão de mostrar do que e porquê disso, tá? Realmente, se a gente for analisar, faz muito sentido, sendo que o mago é dos arcanos maiores que regem os arcanos número 1, dos arcanos menores, e também a força. E aqui ele explica do que e porquê disso. E outras cartas também, é claro. Inclusive, achei bem interessante essa parte, que ele explica aqui sobre a corte, né, e também os arcanos menores que são compatíveis, né, com a corte, e também os arcanos maiores. Interessante que eu encontrei aqui também, é algo que ele faz de uma simbologia junto com o Rei de Espadas do tarô de Marcélia. E também tem uma parte que ele fala sobre o pendurado. Então, assim, ele explica do todo e porquê de algumas coisas. Inclusive, algo bem interessante que ele faz aqui, e mostra, inclusive, é que o Rei de Espadas do tarô de Marcélia, ele também está sentado em cima de um túmulo. Sim, aí ele explica do que e porquê disso. Eu achei muito interessante. Então, ele vai bem a fundo mesmo nas explicações. E é um livro que eu bem recomendo para quem quer estudar com bastante profundidade o tarô de Marcélia mesmo. Até mesmo a simbologia do arcano do diabo, né, no arcano do tarô de Marcélia, ele explica do que e porquê das garras ou as patas, né, dos diabretes, né, os pés, né, em formato de raízes, por que isso tem dentro da simbologia. Ele busca uma simbologia de árvores sagradas do mundo, busca na Índia, busca também em outras partes do mundo e vai explicando o que e porquê disso, de muitas coisas que ele
realmente discute aqui. Então, para vocês terem ideia, realmente é um livro que eu recomendo demais para quem quer estudar o tarô de Marselha. A ética da adivinhação desde a antiguidade, quer dizer, ele vai buscando tudo as coisas da antiguidade, tá? E veja bem, pessoal, para vocês terem ideia, isso aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá, isso aqui praticamente aí, tá? É a literatura do livro, tal. Isso aqui, né? E isso aqui é as questões das notas, meu, é muita nota. Na realidade, eu entendo que o livro era para ser um pouco maior ainda, tá? De número de páginas, mas eu entendi que a editora diminui um pouco as letras, inclusive, tá? Ainda um pouco mais do que aqui, porque realmente são as notas, e eu acredito que ia ficar também muito extenso, né, esse material. Então, para vocês terem ideia, até mesmo as notas dos livros, né, do livro aqui, realidade, é bem extenso mesmo, em todas as explicações. Você está lendo aqui, ele já te passa para cá para você ler e buscar isso de uma forma mais profunda. Ao começo da leitura, você vai entender que não parece ter muita coisa a ver. Você fala, pô, mas espera, o cara tá falando de árvore, buscando raiz etimológica, mas aí depois você vai entendendo do que e o porquê de muitas coisas. Inclusive ele cita bastante coisas em hebraico, né? Para quem identifica o hebraico, ou sabe ler o hebraico, vai identificar aí bastante coisas sobre o hebraico. Fala sobre a Shekinah, o nome sagrado, né? O Yod He Vovê. Hayá, Havá, ele fala várias das coisas que tem aqui dentro do hebraico também, explica a relação de letras. Então, assim, é bastante profundo mesmo para quem procura estudar com bastante profundidade tudo aquilo que ele está mostrando e apresentando. Inclusive, também ele fala sobre os tefilim, né? Tefilim, né? No caso, o ritual do judaísmo, a caixa, a arcana, realmente, aqueles que eles usam na testa. Ele faz toda uma comparação com o cubo de Metatron, dos 4 elementos. Os filósofos da antiguidade associados à teoria dos 5 elementos, então ele vem buscando desde Pitágoras, Empédocles também, Platão, Aristóteles. Então, assim, na realidade é um livro para quem gosta também, né? Não só da numerologia, porque ele fala bastante do número pi e outras coisas aqui também, mas ele fala também, né, realmente de filosofia, né, os matemáticos, né? Então tem toda uma simbologia que ele passa aqui, tá? E explicações do que, porque até mesmo das caixas antigas do tarô de Marselha ele fala. Então é o invólucro do tarô de Marselha, né, do François Chonzon, 1736. Até aí mesmo isso ele passa explicando. Então, para vocês terem ideia da profundidade que ele vai dentro desse material, fala sobre as cores, tá, pessoal? Inclusive, as cores eu achei bastante interessante, porque lá atrás ele ensinou sobre a parte das cores, e aqui nas notas ele ensina muito mais. Isso aqui é somente de notas das cores, que já está lá no começo do livro também. Ele vem trazendo a gente para uma profundidade ainda maior. Então, só para vocês terem ideia da profundidade que é esse livro aqui, realmente é muito bom. A mesa do tarô de Marselha, meu, ele discute muita coisa, tá? Realmente a simbologia é muito interessante. O pentagrama na mão do mago, para quem realmente gosta de estudar. Simbologia não vai ter nada a perder, inclusive a ganhar demais. Assim, na realidade, quem vai buscar muito isso são, assim, os ocultistas, os magistas, né? As pessoas que procuram a magia, que vai buscar esse tipo de coisa. Na realidade, a maioria das pessoas que leem o tarô de Marselha não fazem nem noção de muitas coisas que tem dentro da simbologia. Não porque não querem, mas também, às vezes, porque não interessam, né? A pessoa que apenas lê o tarô, mas não quer buscar nada do ocultismo, ou também da magia, ou de outras coisas aí que tem dentro do tarô, mas realmente menosprezam. Então tem bastante coisa que ele passa, inclusive, tá? Tem algumas simbologias, inclusive esse símbolo aqui, tá? Ele é bem identificado no tarô de Thoth de Aleister Crowley, na lâmina 21 também, tá? Então assim, é muita coisa que ele vai passando
Apesar de que ele não cite nada sobre Aleister Crowley, tá, pessoal? Tô falando apenas de uma simbologia que eu vi aqui. Nem se passa perto. Ele falou assim no começo lá da história do tarô, de algumas mudanças, né? Mas nada direcionado a isso. Apenas o tarô de Marcella mesmo, para quem realmente quer estudar. Vai gostar demais desse livro. Com certeza. Pessoal, é isso. E para vocês terem uma ideia da profundidade desse livro, tá? Eu vou deixar para vocês aqui para vocês visualizarem os vídeos que eu fiz também, tá? Aí abaixo na descrição, demonstrando alguns tarôs de Marcella, tá? Inclusive foram 2 vídeos já gravados, mas vou gravar mais, tá? Inclusive é um deck francês do Alejandro Rodorovsky, do Philippe Camoin. E também outro deck, né, que tem aqui na editora Pensamento, eu gravei para vocês, vou deixar para vocês na descrição, ok? Do vídeo. E vou deixar também para vocês visualizarem aqui no card, tá certo? Para vocês verem aí, do tarô de Marcella, do Alejandro Rodorovsky e Philippe Camoin, para vocês terem uma ideia da profundidade desse livro, né, desse deck, né, inclusive. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço para vocês se inscrever no canal. Deixei para vocês visualizarem aí, página a página desse livro. Muito obrigado por ficarem até aqui. Tudo de bom para vocês. Até a próxima e até mais.